Amém? Amém. Graças a Deus, estamos na casa do Senhor agora à noite. Mais uma vez, né? Nós tivemos aqui na escola dominical, foi uma bênção, né? Estudar a palavra do Senhor, né? Então que seja abençoado também agora, essa noite, né? Que Deus possa nos ensinar a sua palavra, né? E que possa também receber a nossa adoração, louvor e honra. Então vamos nos colocar de pé, vamos orar. Pedindo, né, ao nosso Deus, né, que receba esse culto, pedindo que Ele nos guie nessa noite. Então vamos ter uma palavra de oração, né? Então, hoje nós vamos orar no início, né? Então, com uma oração voluntária, né? Então sempre eu oro, então, algum irmão, se tiver o desejo, na hora iniciando o culto, por favor. Meus queridos, Deus amado Pai, falamos com o Senhor mais uma vez, meu Deus, e sabemos da nossa pequenez, te agradecemos, Pai, porque o Senhor mais uma vez nos trouxe até a tua casa, nos guardou debaixo da tua forte mão. Agradecemos pela tarde que tivemos, pelo culto de manhã, agradecemos porque até agora a sua palavra tem falado aos nossos corações. E agora também viemos te pedir, meu Deus, por esse culto que se inicia, receba os nossos louvores, ó Pai. Sabemos, meu Deus, que a nossa podridão é grande como humanos, mas que agradecemos, meu Deus, pela sua misericórdia, que não nos deixe ser destruídos. Te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa abençoar os louvores que falam aos nossos corações, que chegue doce som e suave aos seus ouvidos, Pai. Te pedimos, meu Deus, pela tua palavra, que logo mais o teu Senhor vai fazer a nós. Pedimos, meu Deus, que fale aos nossos corações, assim como de manhã também falou. Te agradecemos, meu Deus, porque temos no nosso país a liberdade de poder expressar a nossa fé, de podermos acreditar no Senhor e expressar tudo isso para o mundo. Te pedimos, meu Deus, que diante do Senhor as nossas vidas levem o teu nome, os teus serviços. Agradecemos, Pai, te pedimos, sabendo da nossa dependência, e mais uma vez eu digo, pequenez diante do Senhor. É o único Deus vivo, a qual louvamos eternamente. Amém. Amém. Então vamos louvar, vamos citar os versículos. Então aqueles que querem citar versículos de cor, podem vir à frente. Lembrando, as crianças, fiquem desse lado aqui, tá? As crianças. Fica para aparecer na imagem, né? Então, os irmãos que querem citar versículos, podem vir. Vamos começar com os pequenos, né? Os versículos dos irmãos. Segundo Crônicas 7,14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e mudar seus maus caminhos, então ouvirei do céu e perdoarei seus pecados, sararei sua terra. Né? Então, é um versículo grandão, né? Provérbios 22:1. Vale mais ter um bom nome do que muitos riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Dos clássicos, Os irmãos entenderam? Bonito versículo que ele falou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu primogênito, que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3. Amém. Amém. As irmãs. Salmos 91, 1 e 2. Aquele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei.
Romanos 5:8. Mas Deus trabalhava para conosco e que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. 2 Coríntios 5:7. Portanto, vamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Salmos 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Segundo Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e converter os seus maus caminhos, então o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125. Salmo 145:3. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é insondável. Não sejam conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Aí o irmão Jefferson vai poder assumir a regência na sequência. Tiago 5:13. Está alguém entre vós aflito? Ora, está alguém contente? Cante louvores. Então, irmãos, pergunto para nós: quem se contente esta noite de estar na casa de Deus para adorar seu nome? Então, já que estamos todos contentes, vamos celebrar o nosso Senhor. Eu vou ler seu cartão, nós cantamos comigo nessa noite, no 59 do Barulho de
Você tá? Deixa eu passar para o Augusto, tá? Irmãos, a respeito das missões, na semana passada nós tivemos então, a renovação da promessa de fé e queremos, irmãos, avançar, né, a respeito do quadro missionário. Hoje pela manhã, né, nós tivemos um tempinho, né, vago ali entre a aula dos homens e mulheres, até que os jovens e as crianças chegassem. Então, nós já falamos assim, um pouquinho com a igreja, para os irmãos já irem orando, mas eu gostaria de mais uma vez pontuar agora com todos os irmãos presentes no público a respeito disso. Que os irmãos orem, vamos lembrar de orar por missões, para que a igreja possa avançar, né, e trabalhando mais em missões. Então, nós citamos, né, alguns dos que passaram por aqui, né, nesse período que nós estamos à frente do trabalho, né, mencionamos alguns, e queremos, irmãos, né, que você ore para que Deus nos dê a orientação a respeito do que fazermos, tá? Então, seja porventura, né, fazer uma melhoria, né, para os missionários. Eu sei que normalmente as igrejas acabam assumindo um valor, né, por exemplo, de R$100, né, isso fica por muitos anos, né? E é claro que, né, o tempo vai passando, as coisas vão subindo, a inflação vai chegando, e porventura, né, o missionário tem que ficar passando em outras igrejas para ver se repõe pelo menos as perdas, né? E geralmente os missionários não têm nem tempo para isso, né, porque estão, né, atarefados no trabalho, talvez não tenham nem com quem deixar o trabalho, né, e aí fica, né, esse detalhe um pouco mais pesado. Então, talvez nós podemos também fazer uma melhora, né? Então, eu peço que os irmãos, né, continuem orando nesse sentido por aqueles que estão, né, fazendo parte do quadro missionário, bem como, né, por aqueles que passaram. E além disso, irmãos, tem alguns que eu gostaria, né, que passassem por aqui também, que são os nossos, né, estão trabalhando, né, são irmãos, né, que pastores que têm compromisso real com a palavra, né, defendem os princípios assim como nós defendemos, né, e que nós poderíamos eventualmente participar também destes ministérios, né, desses trabalhos, tá? Então vamos orar, né, pedindo as bênçãos do Senhor sobre missões, tá? Então, o irmão voluntariamente, que sentir o desejo, ore, por favor, né, em favor de missões, né, mundiais. Então, uma oração voluntária. Sim.
Exatamente. Nós possamos agradecer os aniversários, Sim, desde mesmo nossos funcionários, recebem a pessoa do Senhor, a inspiração de Deus, escrevem os representantes nossos cultos e faz o hoje no nosso braço. sim, Nós Deus. Jesus vai estar grande. Amém, né? A conversa vai chegar, a gente vai continuar com a gente de novo. As crianças? Ah, então as crianças, sabe por favor, pode chegar. Não, eu errei. Tá? Então as crianças, por favor, cheguem por aqui ler a oferta, e logo após já é o especial das crianças. Ok, então falou, não prestei atenção. Amém. Glória a Deus, venhamos aqui, Deus inclui por criança, e espero que a gente não está no celular. Convido os irmãos para a gente ver mais uma vez, estamos cantando o próximo hino desta noite, número 326, Regozija em Deus. Graças a Deus.
Bom, irmãos, vamos novamente colocar de pé. Estamos cantando o último hino desta noite. Número 351 do Glória do Dia. Asas Covardes.
Irmãos, graças a Deus por podermos nos apresentar diante de Deus através de cânticos, né? Esse privilégio que foi nos concedido através de Jesus Cristo, né? Jesus nos abriu, né, as portas para entrarmos ao céu, podermos cantar louvando ao Senhor, né? Até ontem à noite, né, o pastor Everton, no final do culto, ele fez um comentário, né, a respeito da música. É um comentário muito pertinente, inclusive, né, a respeito da música, porque a música também ensina, né, doutrinas. Martinho Lutero, né, dizia, né, Martinho Lutero, que a música do culinário era o livro de doutrinas do povo, visto que o povo nem Bíblia tinha na própria língua, né? Então era escrito em latim, toda a Bíblia era em latim, e as pessoas tinham acesso, né, à palavra de Deus, mesmo porque era algo bem complicado, né? Mas depois que foram feitas traduções, né, tanto para o alemão, para o inglês, as pessoas tiveram acesso à palavra de Deus. Mas a música, né, podemos cantar, podemos louvar o Senhor, né, e ela nos ensina a palavra de Deus. Né? Você aprende, né, de Deus desde que você entra pelas portas deste local, nós estamos aprendendo da palavra do Senhor. Irmãos, eu estava, né, olhando os estudos, então tem várias mensagens, né, que poderíamos trazer, mas dentro dos estudos eu estava olhando um material que o pastor Wilson Coixal deixou, né, comigo, né, ele compartilhou, né, não só comigo, né, compartilhou com outros pastores também. E dentro dos materiais que ele tinha, nós estávamos olhando, né, os estudos que ele fez, as mensagens, e esse estudo aí me pegou, né? Que é o que convém, né? O que convém. Eu comecei a ler o estudo do pastor Wilson, aí eu senti o desejo de compartilhar com a igreja também. Eu creio que, como me abençoou, também há de abençoar os irmãos, né? Então, queremos falar hoje sobre o que convém. Na realidade, nós vamos falar sobre o que convém e o que não convém, né? Então, duas vertentes da mesma palavra, uma positiva e uma outra negativa. Então, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Hebreus, capítulo 2, versículo de número 1. Né? Eu peço que os irmãos abram comigo lá. Hebreus, capítulo 2, versículo de número 1. E se os irmãos puderem, né, se sentar um pouquinho, mas vamos, aqueles que podem, nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a mensagem. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa, podermos nos apresentar diante do Senhor e agora também através da sua santa palavra. Obrigado a Deus pelos teus servos que foram inspirados no ano passado para escrever as Sagradas Escrituras. Muito obrigado porque o Senhor
deixou, a Deus, registrado o querer do Senhor para nós hoje em dia. Obrigado, Pai, por aqueles que têm estudado, tanto os comentaristas, quanto aqueles, ó Pai, que têm se empenhado para, de uma maneira didática, sistematizar a Tua Palavra. Agradecemos por todos eles. E, por favor, ó Deus, usa a Sua Palavra, usa nós, usa-nos como seres humanos falidos, ó Pai, para que a Tua Palavra possa ser real no nosso coração. Nos ensina, Teu Santo Livro, trabalha com o Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, ser quebrantados, sermos tocados, entendermos aquilo que o Senhor deseja nas nossas vidas. Pedimos a Tua bênção sobre hoje, e o Senhor fala conosco, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Meus irmãos, podem se sentar. Irmãos, a palavra convém, né? A palavra convém, ela aparece, irmãos, na Bíblia por muitas vezes, né? Ela sempre está aparecendo. Você vai olhar aí nas Sagradas Escrituras, a palavra convém, ela surge, né, vez após outra. Talvez não seja uma palavra, né, que nós falamos tanto no nosso dia a dia, embora tenhamos sim de usar, porque eu tinha a expressão de falar assim, né, antigamente. Uma vez eu fiz uma pergunta dando um estudo sobre música, né? Eu fiz uma pergunta assim: irmãos, os irmãos acham que pode cantar samba dentro da igreja, né? Aí o pastor, né, um pastor bem influente, né, um pastor muito influente, inclusive, na época, né, esse pastor disse, ele levantou a mão e disse: os irmãos acham que pode levantar a mão? Mas não é só ele que levantou a mão. Só ele que levantou a mão, né? Eu fiquei assim, meio até constrangido, né? Porque a pergunta era uma pergunta que não deveria ninguém levantar a mão, né? Mas aquele pastor ele teve uma certa responsabilidade, né? Eu poderia ter dito alguma coisa na hora, mas se eu não me engano, né? Se me fala melhor, ele falou comigo depois. Eu acho que não foi público na hora, não teve vaga lembrança. Se falou, mas ele disse: não, que pode ou convém, né? Poder pode, tanto é que as pessoas fazem, né? Aí foi o que ele mencionou, né? Tanto é que as pessoas fazem. Então poder pode, mas convém? Não convém, né? Então tem coisa que nós fazemos, né? Então nós fazemos, porque não é impossível fazer, tá? Tem coisa que não é impossível. O que é impossível nós não podemos fazer, porque é impossível, só Deus é quem pode, né? Porém, né, tem coisas que não convém fazer. Uma delas né, este caso, né, convém usar na igreja. Então essa palavra convém acabou entrando no meu vocabulário com uma certa frequência depois disso. Então, irmãos, convém é uma forma do verbo convir, né? E é no sentido da palavra usada, que quer dizer o que é certo, o que é correto, aquilo que é legal. Vou usar a palavra legal, né? Aquilo que vale a pena você investir, vale a pena você aprender. Então, na Bíblia, nós encontramos, inclusive, Jesus usando essa palavra. Jesus Cristo falou essa palavra. Lá em Mateus capítulo 3, né, se você puder abrir lá, Mateus capítulo 3, eu vou fazer diferente hoje à noite, tá? Então, um sermão mais formal. Mas os irmãos aí, né, que quiserem nos ajudar na leitura, né, nos ajude, por favor. Vamos ter alguns textos da palavra. Eu vou contar com a ajuda dos irmãos. Quem puder ler Mateus 3, versículo de número 15. Aí pode nos ajudar. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa para agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Amém. Amém. Então, observe, irmãos, Jesus estava andando, né, e o ministério de João Batista estava lá no deserto. João Batista estava batizando vários homens e mulheres, né, homens que chegavam ali arrependidos dos seus pecados. Então João Batista batizava. E de repente vem Jesus, irmãos. Jesus Cristo vem andando, né? E aí Jesus
pede para ser batizado. Jesus pede para ser batizado. João falou, não dá, né, Senhor? Porque eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Mas Jesus disse, não convém que isso, né, se faça assim. Né? Então Jesus usou essa expressão. Né? João 9,4, né? Alguém deve ler lá também? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então Jesus disse, né, que ele deveria fazer a obra do Senhor. Convém que eu faça a obra de Deus enquanto é dia. Irmãos, também convém, né, é usado em relação ao comportamento do crente. Né? Então, por exemplo, o que convém fazer e o que não convém fazer. Então, aquilo que convém é algo que nós devemos fazer e observar. Aquilo que convém devemos fazer e observar. Porém, aquilo que não convém deve ser deixado fora das nossas vidas. Então, quando Jesus disse que por 2 vezes, né, convém cumprir toda a justiça, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, né, enquanto é dia, porque vai chegar um momento que é a noite e aí ninguém pode trabalhar. Então, Jesus, né, para você que é uma pessoa salva, Jesus deve ser o seu alvo. Né? Então, se Jesus disse que algumas coisas convém, nós também precisamos entender aquilo que a Bíblia diz que convém e aquilo que a Bíblia não convém. Então, hoje nós vamos analisar aquilo que não convém e analisar aquilo que convém. Tá? Aquilo que não convém e aquilo que convém. Eu tenho que anotar aí, as crianças estão desesperadas para anotar. Né? Depois, se não deu, aí nós colocamos no computador ali e copiei depois, no final. Então, em primeiro lugar, irmãos, o que não convém, aquilo que não é correto. Então, irmãos, em primeiro subponto aqui, o que não convém? Não ter opinião exagerada sobre si mesmo. Isso não convém. Abramos lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 3. Romanos 12, 3. Quem puder ler para nós, aqui em Romanos, temos uma exortação de algo que não convém. Pensar acima, ou exageradamente acima do que nós somos. Né? Então, quem puder ler, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes que pense com moderação e conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém. Então, pensar acima do que convém. Você, irmão, você, irmã, você, adulto, jovem, criança, nós temos a tendência de pensarmos acima do que nós somos. Não, pastor, eu tenho problema, eu tenho baixa autoestima, né? Eu penso ao contrário. Eu já me subjugo incapaz de tudo. Tá? Mas existe uma expressão que é chamada, né, orgulho na humildade. Já ouviu essa expressão? Nunca ouviram falar? Orgulho na humildade? Tem pessoa que ela é muito orgulhosa por ser humilde. Eu sou muito orgulhoso por ser humilde. Olha, eu tenho tanta humildade, né? Eu pareço tão humilde que eu sou orgulhoso de ser humilde. Às vezes as pessoas até, eu já mencionei isso aqui para os irmãos, né? Uma senhora certa vez, num acampamento, ela ficou de pé e disse, olha, eu sou uma pessoa tão humilde, né? Mas talvez ela tinha raciocinado da humildade, talvez na simplicidade, talvez, né? Que de repente quem é humilde, que fala que é humilde, não é humilde, né? Quem é humilde pode se determinar humilde, né? E essa senhora disse isso, né? Tem aquela frase antiga, né? Esqueci o nome lá. Ele dizia, eu só tenho defeito, né? Eu sou perfeito, mas só tenho defeito, sou muito humilde, né? O único defeito que eu tenho é a minha humildade. Então, irmãos, pensar acima do que nós somos não convém. A Bíblia diz que devemos pensar com moderação.
conforme a medida da fé que repartiu a cada um. Então não pense acima do que você é ou acima do que você pode ser. Nós temos um exemplo, irmãos, na Sagrada Escritura, de Natan, quando veio falar com Davi. Então Natan chega e vai falar com Davi a respeito das bênçãos, inclusive que Deus estaria derramando sobre Davi e sobre os seus descendentes. Mas deixa eu ler em 2 Samuel 7,18, qual foi a postura de Davi sobre a opinião exagerada sobre si mesmo. Diz lá em 2 Samuel 7,18. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxestes até aqui? Muito bem, irmãos, aí nós vemos a opinião de Davi a respeito dele mesmo. Quando Natan chega e diz: olha, você, Davi, vai ser abençoado, Deus vai derramar sobre você e sobre seus descendentes muitas bênçãos. Davi disse o quê? Quem sou eu para que receba de Deus tais coisas? Então, irmãos, devemos, não convém pensar acima ou de maneira exagerada sobre nós mesmos. Devemos ter o quê? Uma opinião de humildade sobre as nossas vidas. Quem sou eu para receber tantas bênçãos do Senhor? Certa vez Jesus estava na casa e aí veio aquela mulher para ungir Jesus Cristo. Então começaram a questionar por que foi gastar tanto dinheiro assim. Mas observe que Jesus disse que aquele que é muito perdoado é muito grato. Aquele que sabe de onde Deus tirou, ele é muito grato. A ingratidão é para aqueles que acham que não foi grande obra a redenção de nossas almas. Olha, quem somos nós? O que podemos nós? Não podemos nada. Deus não olhou para nós e viu qualquer coisa positiva em nós. Pelo contrário, não tinha nada de beleza em nós, nada que pudesse ser agradável a Deus. Porém, Deus nos amou de uma maneira que nos resgatou. Então, quem somos nós? Quem somos nós? Então, não convém ter uma opinião exagerada sobre si mesmo. Segundo subponto aí, não é para ter opinião exagerada sobre os outros também. Então, às vezes, temos uma opinião exagerada com respeito aos outros. Tiago, capítulo 3, nós temos um exemplo sobre a língua. Aquilo que é falado. Então, leia o versículo 10. Alguém, Tiago, capítulo 3, versículo 10. De uma mesma modo procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Então, quando nós, porventura, irmãos, olhamos para os nossos semelhantes, se nós temos uma opinião exagerada negativamente a respeito do outro, também é algo muito ruim. Então, a Bíblia exorta, irmãos, não convém que da nossa boca saia bênção e maldição. Então, a considerar, irmãos, os nossos irmãos de uma maneira negativamente, não convém. Mas também não convém considerar os outros também de uma maneira exagerada. Nós temos pessoas que consideram os outros como deuses. Não considere assim jamais, irmão, também. Eu sei que os pais devem reverenciar os filhos, devem reverenciar os seus pais, mas filhos, não coloque seus pais como deuses. Não coloque nenhum ser humano numa posição exagerada. Isso não convém. Somos seres humanos, miseráveis e iguais. Tenha respeito, tenha admiração, tenha honra. Dê honra a quem honra. Siga passos de pessoas que estão seguindo o caminho correto, mas não coloque as suas esperanças em homens, porque pessoas têm se decepcionado com isso. Coloque opinião exagerada sobre outras pessoas, depois olha lá o que aconteceu, e desanima na fé. Não faça isso. Só Jesus é o nosso modelo.
Mas também não tem, irmãos, opinião negativa sobre os outros. Por exemplo, quando é para falar mal dos irmãos, não fale. Não considere o outro menor do que você. A Bíblia exorta a considerar os outros superiores a nós mesmos. Né? Romanos 14:10 diz: mas tu, quando julgas teu irmão, ou tu também, porque despreza teu irmão, pois todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Irmãos, eu me lembro do pastor Paulo Nievas, aqui, toda vez que eu leio esse versículo, me lembro do pastor Paulo Nievas. Nós estávamos no acampamento lá em Formiga, isso em 1900 bolinha, né? Foi por ali, 95, alguma coisa assim, né? O pastor Paulo Nievas estava pregando e ele disse assim: quando chegar lá no céu, eu quero ficar lá vendo o julgamento do tribunal, no meio, né? No tribunal de Cristo. Quando Deus, Jesus falar assim, apontar para o irmão: você fez isso de errado, fez isso de errado, ele vai estar gritando: é verdade, Jesus, você fez isso errado, amém. Ele chamou outro irmão: e você fez isso errado, irmão. Ele vai estar gritando: amém, é verdade, fez isso. E você fez tal coisa errada, minha irmã. Ele: amém, é isso aí, Jesus. Jesus vai olhar para ele e falar: cala a boca, sou o pior de tudo. Fica quieto, essa hora vai chegar. Você vai dar mais trabalho de todos. Então, irmãos, todos nós vamos de comparecer ante o tribunal de Cristo, né? Então, todos nós, irmãos, vamos comparecer ao tribunal de Cristo, na 2 Coríntios também fala sobre isso. Então, irmãos, em vez de exagerarmos com os nossos irmãos, não convém que faça isso nem considerando como Deus, e nem, irmãos, também fazendo mau juízo. O que nós podemos fazer? Orar, né? Ore para aqueles que estão servindo o Senhor fielmente, para que continue. Continua sustentando tudo certo. E aqueles que estão em dificuldade: Senhor, levanta meu irmão. Senhor, ajuda meu irmão a levantar, ajuda meu irmão a sair daquela situação, superar, né, e servir ao Senhor fielmente. Então, podemos e devemos orar. Né? Então, não convém ter opinião exagerada sobre si, não convém ter opinião exagerada sobre os outros. Né? Em segundo lugar, o que convém. Né? O que convém. Então, aquilo que é certo, né? Aquilo que é correto. Nós temos no início, irmãos, Hebreus 12:1. Né? Eu peço que mais um irmão quiser nos ajudar na leitura. Né? Leia, por favor, Hebreus, capítulo 2, versículo de número 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Ok, acho que eu falei 12, né? Foi 12? Eu falei. É 2? Perdão, é 2. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Bem, né? Então, convém, irmãos, atentarmos com mais diligência. Tá? Então, o que é certo, irmãos? Primeiro, dar atenção à palavra de Deus. Isso convém. Convém, irmãos, darmos atenção à palavra de Deus. Lá em João 17, lembra quando Jesus orando a Deus, né? Ali, o capítulo todo, o capítulo 17 de João, é uma oração. Jesus está falando com o Pai. E ele fala no versículo 17: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus fala, né, com o Pai: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia, irmãos, é a maneira com que Deus vai santificar as nossas vidas. Através do livro santo, Deus vai nos moldando mais e mais, né, parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Então, essa exortação de Deus aqui em Hebreus, irmãos, está pedindo para nós ficarmos atentos e diligentemente para aquilo que nós temos ouvido. Então, o que você tem ouvido, irmãos? Você tem ouvido a palavra de Deus? Você tem dado ouvidos ao que a palavra de Deus ensina, ou tem deixado o seu coração, né, ser cheio
daquilo que não é a palavra de Deus. Olha, se nós começamos a ouvir aquilo que não convém, não dermos atenção à palavra de Deus, irmãos, a nossa fé vai começar a ir embora, hein? É só você assistir o jornal um pouquinho. Você perde a esperança. Esse Brasil não tem jeito mais, não. Ah, meu Deus, não vem. Nossa, o que vai ser de nós, né? Daqui a pouco começa uma guerra aqui, né? Então, irmãos, não dê ouvidos, né, aquilo que não é a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Então, irmãos, no Salmo 119, 133, o salmista Davi diz: ordena os meus passos na tua palavra e não se apodere de mim iniquidade alguma. Davi estava, irmãos, com seus olhos fitos na palavra de Deus. Senhor, não deixe que os meus passos saiam da sua palavra. O que convém? Dar atenção à palavra de Deus convém. E segundo, subpondo ali, irmãos, viver em comunhão com os irmãos. Isso convém. Né? Convém viver em união com os irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 1. 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 1. Finalmente, irmãos, nos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então, observe, né? De que maneira convém andar e agradar a Deus. Né? Então, rogamos que, como nós recebemos, né, o Senhor Jesus Cristo em nós, convém andar e agradar a Deus. Irmãos, o que agrada a Deus? Né? Quando há união em nós, lá em 1 João, João, no capítulo 1, versículo 3 e 7, ele dá algumas informações como nós devemos ter, né? A comunhão. Eu observo que ele começa a epístola, no capítulo 1 de João, né? Já nos primeiros versículos, mostrando a importância que há na comunhão. Quem puder ler aí, capítulo 1, 1 João 1, versículo 3 e o versículo de número 7. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, se andarmos na luz como Ele na luz está, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Se estivermos, irmãos, nos passos de Cristo, imagine ali as pegadas de Jesus. Ontem o Danilo trouxe uma mensagem sobre o Espírito Santo, né? Você tem andado no mesmo lugar que o Espírito, né? Então imagine, irmãos, Jesus andando e fazendo marcas, né? Imagine, vamos pegar como exemplo, talvez para nós, né, fique mais fácil, marcas, imagine um piso branco, todo limpo, né? E aí alguém vem, né, com o pé já mais lameado e começa a andar ali para aquele chão, fica marcas, né? Então imagine, irmãos, que essas marcas, né, pegadas sejam pegadas, né, feitas por alguém que nós damos seguir os passos. Imagine então Jesus, né, a Associação do Espírito andando naquele lugar, e nós vamos andar no mesmo lugar. Então pense comigo, se Jesus, irmãos, Ele é o nosso guia, o nosso modelo, Ele anda e quer que andemos em comunhão. O versículo 7 diz isso: se andamos na luz como na luz está, temos comunhão. E lá em Tessalonicenses, irmãos, a Bíblia diz: finalmente, irmãos, nos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira convém andar e agradar a Deus. Então, observe essa palavra, andar, né? Isso agrada a Deus. Então, irmãos, nós podemos progredir cada vez mais. Então, irmãos, na sua vida, você tem feito como Jesus exorta? Tem andado na luz? Tem tido comunhão com os irmãos? Irmãos, isso é algo que convém nas nossas vidas. Vivermos
em comunhão com os irmãos. Terceiro subponto ali, saber como conversar. Né? Saber como conversar. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, ali nos exorta, irmãos, como nós podemos falar com os incrédulos. Como nós podemos falar com aqueles que estão perecendo nas trevas. Colossenses 4, 5, capítulo 4, versículos 5 e 6. Amém. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Amém. Então, saibais como responder a cada um. A Bíblia diz, irmãos, andarmos em sabedoria. Para quem? Para com os que estão de fora. Ou seja, aqueles que estão perecendo nas trevas, né? Para que possamos remir o tempo. E como é que nós vamos falar com eles, né? Então, a palavra agradável temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Então, irmãos, as pessoas, né, estão longe e estão desesperadas, né? Sem Deus, sem possibilidade, né, de conhecimento espiritual. E nós somos o canal que Deus reserva para falarmos de Cristo àqueles que estão perecendo. Como é que você tem falado com seus familiares? Como é que você tem falado com seus amigos, colegas de trabalho, né? Colegas de escola, seus vizinhos? Como é que você fala com aqueles que estão perecendo? Eu sei que tem pessoas que só querem discutir religião, não sei disso. Tem pessoas que querem conversar com a gente, mas querem discutir religião. Mas tem pessoas, irmãos, que na sua sinceridade estão perecendo nas trevas, achando que estão no caminho correto, mas estão indo longe de Deus. Então, muitas vezes nós ficamos até irritados, né, com pessoas que nos cercam, parentes, amigos, colegas, e queremos, né, mostrar que elas estão erradas. E elas estão, né, às vezes estão fora da palavra de Deus. E aí nós, talvez não temos um preparo, uma capacidade de conhecimento, e nós já vamos, né, falando de qualquer maneira. Então, não convém, irmãos, falarmos assim. Nós temos que saber como conversar. Isso convém. Saber como falar. Então, para você saber, né, conversar com os incrédulos, sobre a nossa fé em Jesus, você precisa ter um bom testemunho. Né? Não adianta, né, porventura, falar de Cristo, mas não ter testemunho por detrás. Então, para saber como falar, precisa saber também como viver aquilo que fala. Então, irmãos, Jesus Cristo, né, ele chama os apóstolos e ele fala assim, né, vocês são o sal da terra. E se o sal for insípido? Né? Hoje, né, minha esposa e eu, né, eu comecei, né, depois ela, mas nós fomos lá trabalhar no almoço, né, então tinha uma carne lá sobrando porque, né, foi comprado pela minha cunhada, né, e era para fazer para ela, né, mas ela foi embora. E eu quis fazer diferente, irmão, né? Eu falei, hoje eu vou salgar só depois. De abraçado, né? Só depois. Né? E aí ficou salgado mesmo. Né? Então fui jogar o sal grosso nessa rua, aquele outro mais bonitinho. Barriga. Fui jogar depois, né? E eu joguei a primeira vez, aí as primeiras eu não tinha nem molhado a tábua direito. Aí eu joguei, né? Ficou sem sal. Ficou ruim. Eu joguei mais. Aí derreteu, né? Aí eu falei, essa primeira remessa aqui ficou muito, hein? Aí a segunda remessa já saiu mais ou menos. Daqui a pouco minha esposa fala assim, salguei tomate. Né? E eu peguei tudo o tomate que estava lá o restante. Tudo eu tinha comido, tudo o restante. E eu fui na carne e no tomate. Falei, minha pressão não ajuda muito, né? Irmãos,
Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, né? Então, como convém falar, nós devemos saber, irmãos, como conversar com aqueles que estão perdidos, né? Então, se você, irmãos, se você é um salvo, você precisa conversar. Precisa saber como conversar. O crente, irmãos, estamos aqui neste mundo, né? Mas este mundo não é para estar em nós. Então, nós vivemos aqui, mas não podemos viver como este mundo, né? Então, a Bíblia fala lá em Coríntios 3, 16, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus e quem habita em vós? Então, não podemos, né, deixar que este mundo entre nos nossos corações. Também 2 Coríntios 6,16 diz que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Não, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então convém, irmãos, saber como conversar. Saber como conversar. Primeiro, o que convém? Dar atenção à palavra de Deus. Convém você observar o que a palavra de Deus diz. Segundo, convém viver em comunhão com os irmãos. Jesus é o alvo que nós temos, devemos seguir as suas pisadas e andarmos na luz como ele na luz está. E como a palavra de Deus ensina em João, se andarmos na luz, temos comunhão com os irmãos. Terceiro subponto, saber como conversar com os incrédulos. Então, não deixe, né, a sua vida cheia de pecados. Não viva neste mundo como este mundo. Viva neste mundo, mas não deixe que esse mundo viva em você. Então, ande nos caminhos do Senhor. E quarto, nesse ponto, ter uma vida santificada. Ter uma vida santificada. Efésios, capítulo 5, versículo 3 e versículo de número 4. Efésios, capítulo 5, versículo 3 e o versículo de número 4. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem existe no meio entre vós, como convém a santos. Nem torpezes, nem tolices, nem zombarias, não convém, mas antes ações de graça. Muito bem, então ter uma vida santificada. Tudo isso que foi lido aqui não convém. Isso não convém nas nossas vidas, né? Mas o que deve ter uma vida santa e piedosa, ou seja, deixar aquilo que não convém de lado. Então, irmãos, Jesus Cristo, né? Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja, né? Está às portas. Então, nós estamos aguardando a vida, né, a redenção do nosso corpo. Até lá, temos que viver, irmãos, uma vida de santificação. Então, cada crente, irmãos, deve viver nessa esperança de que um dia seremos completamente santos. Já somos santos, sim, mas como digo completamente, um dia os nossos corpos serão transformados, né, em pureza e santificação. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que estar atentos, né, na nossa maneira de viver. Então, lá em 2 Pedro fala que Jesus há de voltar. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 ao 14, eu posso ler aqui para os irmãos, diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se dispararão, e até que as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dispararão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurarem que delas sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, tem pessoas que pregam, né, a respeito da salvação pelas obras,
e acabam querendo usar esse texto aqui como um subterfúgio para dizer que a salvação é pelas obras. Irmão, a salvação é única e exclusivamente pela graça. Quando cremos em Cristo como nosso Salvador, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nos entregamos a Ele, somos salvos e salvos para sempre. Amém? Porém, a palavra de Deus aqui está nos exortando a nos apresentarmos como convém. As pessoas, que pessoas nos convém ser em santo trato com piedade, aguardando e apresentando-nos para a vida no dia de Deus. Irmãos, Jesus deve nos achar fiéis. Jesus deve nos achar fiéis. Isso convém. Ter uma vida santificada. Né? Então, não dá, irmãos, para vivermos uma vida longe de Deus aqui na terra. Agora, já que eu sou salvo, né? Já que eu tenho garantia de salvação, vou viver a vida do meu jeito. Mas já pensou que tristeza? Que vergonha! Chegar no céu e ao invés de receber um bom estado, servo bom e fiel, entrando no gosto do Senhor, a receber uma reprovação de Cristo. Que vergonha! Que vergonha! Não passa, mas a vergonha passa, né? Irmãos, já pensou? O próprio Deus olhando para você e dizendo: olha, você não me honrou como deveria. Né? Tudo bem, você está salvo, né? Entra para o céu, mas eu tenho vergonha de você. Irmãos, que tristeza, né? Que tristeza. Então convém, irmãos, termos uma vida santificada. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz: amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, faz o quê? Purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Irmãos, a esperança que temos é que nós já somos filhos de Deus. Um dia já estaremos com Deus, né? Quando Ele se manifestar, como Ele é, nós o veremos, os nossos corpos serão transformados. O que nós devemos fazer então? Purificar-nos. Então, qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, né? Como Ele também é puro. Então, o que não convém? Primeiro ponto, são só 2 pontos. O que não convém? Não ter opinião exagerada sobre si mesmo e não ter opinião exagerada sobre o outro. Nem para bem, nem para mal. Né? Aliás, voltando ali no primeiro ponto, ter opinião exagerada pode ser baixa autoestima. Eu nem entrei nesse detalhe. Isso não convém. Não convém, somos filhos de Deus, então não tem baixa autoestima. Né? Sabe que você é filho de Deus e você pode servir ao Senhor. Segundo, o que convém? Dar atenção à palavra de Deus. Vamos dar atenção aos livros santos das Sagradas Escrituras. Né? Jesus disse: santifica-os na verdade, porque a palavra é a verdade. Viver em comunhão com os irmãos, isso convém. Terceiro, convém saber como conversar com os incrédulos, isso convém. E quarto, ter uma vida santificada, isso convém. Né? Então, o que convém? Vamos orar neste momento. Cabeças curvadas, olhos fechados, mas esteja em espírito de oração nessa noite. Gostaria de fazer algumas perguntas nesse momento. Né? Então, todos curvados, né? Cabeças curvadas e olhos fechados. Você está presente nessa noite? Gostaria de levantar a sua mão, dizendo: pastor, eu não tenho certeza do céu. Não sei se eu sou salvo, se eu estaria indo para o céu, se a minha alma está redimida, mas eu gostaria que o Senhor orasse por mim. Pastor, não tenho certeza de salvação, ore por mim. Levante sua mão para orar por você. Ok? Se ninguém, quantos poderiam então, né? Se posicionar ao lado de Deus a respeito daquilo que não convém, que esteja deixado de lado, e a respeito daquilo que convém,
possa ser colocado nas nossas vidas. Tá? Então, mesmo sentados, eu sei que talvez fique um pouco difícil para movimentar, mas mesmo sentados, aqueles que quiserem vir ao altar e falar com Deus, o altar está aberto neste momento. Pastor, eu preciso deixar aquilo que não convém, e eu preciso, né, colocar aquilo que convém na minha vida. Eu gostaria de falar com Deus, pode vir até o altar, né, fale com o Pai, converse com Ele, abra o seu coração, esteja diante do Senhor. Mais alguém gostaria de chegar? Senhor, muito obrigado, Pai, por podermos estar aqui nessa noite, por podermos nos apresentar diante da Santa Majestade do Senhor. Obrigado, Deus, por esse estudo que me abençoou, feito pelo pastor Wilson. Obrigado, Deus, por poder compartilhar com a igreja também. Então, esteja abençoando a nós, Pai, o povo, para que possamos deixar aquilo que não convém de lado, aquilo que não agrada ao Senhor, tanto aquilo que há em nós, tanto aquilo, Pai, que são trazidos a nós pelo inimigo, vamos deixar aquilo que não convém de lado, que possamos, Pai, colocar aquilo que convém, a Tua palavra, a santificação, a sabedoria de como falar, Pai, possa estar no nosso coração, que possamos andar nas pegadas do Senhor Jesus Cristo. Seja conosco, guiando as nossas vidas, trabalhando nos nossos corações, para que possamos, Pai, agradar o Senhor em tudo. Obrigado por estarmos aqui nessa noite, pedimos a Tua bênção e agradecemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bem, os irmãos podem se sentar, o povo de Deus diz? Amém. Irmãos, vamos então encerrar o nosso culto de hoje. Para os avisos, então nós temos na semana quarta-feira, nós temos o culto de oração, né? Não falte o culto de oração, vem orar, vem pedir a Deus, né, bênção sobre a sua vida, que esteja presente neste culto. Quinta-feira, temos aula de música na quinta. Nós começamos um ensaio para apresentação, viu? Então, quinta passada nós treinamos com os que estavam aqui. Próxima quinta, vamos ter um ensaio para tocar no domingo que vem, Deus permitindo. Então já é o último ensaio. Tivemos o ensaio semana passada, quinta que vem é o último ensaio. Não falte, tá? Para tocar com todos os que estão na aula de música. Vamos tocar no nosso especial domingo que vem. Tá? Então vem na quinta-feira. Faça parte, né, deste momento. No sábado, nós teremos evangelismo. Tá? Então, me perdoe a Luciana, a Alex, me perdoe aí que, né, foi falado do evangelismo, mas não tinha evangelismo, eu falei que não tinha, né, elas vieram aqui, me perdoe, tá? Por isso, mas sábado que vem, Deus permitindo, vamos ter o evangelismo, né, às 9 horas saindo da igreja, tá? Às 9 horas da manhã, no próximo sábado, vamos ter essa programação especial. E sem ser o domingo que vem, mas o próximo domingo, né, a hora nós não estaremos aqui em Garapava, né, então, né, nós estaremos lá em Salvador, Simão Espírito, né, Salvador, com o pastor Luiz, né, falando sobre música. Então, ore para que seja uma bênção, né, para que Deus fale nos corações dos irmãos lá. E aí, né, os irmãos estejam fiéis aqui também, servindo ao Senhor, né, agradando a Deus, né, e reverenciando o seu santo nome. Né, então, esteja presente aqui. Queremos agradecer, né, hoje, mais uma vez, a Maria Júlia e a Vitória. Né? A Gabriela não veio, né? A Gabriela não veio agora. Né? Mas bom ter vocês duas novamente conosco. Deus abençoe vocês.
Tem mais algum aviso que eu preciso dar que eu esteja me esquecendo? Não? Ah, sim, é verdade. Né? Domingo que vem é o Dia dos Pais, né? Então, um uso especial para o Dia dos Pais, né? Então, nós temos já uma lembrancinha para o Dia dos Pais, né? Então, já tem uma lembrancinha já programada, né? Já está já na linha de produção, né? Então, temos aí uma lembrancinha para o Dia dos Pais também, né? Lembrando, né, de agradecer a Deus por cada pai que Deus tem nos dado. Tá? Então, no próximo domingo tem essa comemoração especial. Então, o segundo domingo do mês, lembre também das ofertas para os bancos. Tá? Mais alguma vez? Não? Então, vamos encerrar o nosso culto, vamos nos colocar em pé, vamos orar, a pedido das bênçãos do Senhor sobre a semana, também, né, para os nossos lares. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua casa, podermos apresentar diante da Santa Majestade do Senhor, cantando, louvando, participando da sua obra através das ofertas. E obrigado, Deus, por podermos estudar a sua palavra, abrirmos o teu livro santo e aprender mais do Senhor e da sua palavra. Seja conosco durante essa semana, e os nossos pensamentos, os nossos corações, para que possamos, Deus, honrar e glorificar o teu santo nome a cada dia, e que possamos, ó Deus, aplicar o que nós ouvimos nessa noite. Tudo aquilo que convém faça parte das nossas vidas, aquilo que não convém possa ser tirado de nós. Seja conosco durante essa semana, nos guia, nos dirige, pedimos a tua bênção sobre nós e agradecemos pelo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus eu oro, agradecido. Amém. Irmãos, tenham uma ótima semana. Cumprimente os adultos, são despedidos. Deus abençoe.